Abelhas Bimacatinga, sou Gilvan, técnicos. Pera aí, é o tutorial do vídeo, sim, vou até escrever no singular. Olha só, eu sou inscrito em órgãos ambientais e isso é uma problemática quando a gente fala a questão de criação de abelha, que o canal trata de abelha. Às vezes, enquanto a gente faz alguns viés, fala das plantas que interessam as abelhas, daquelas que não valem nada para as abelhas, teoricamente. Fazemos esse apanhado, essa abordagem, as técnicas para usar. Então falta mão de obra técnica. Eu vou me referir a alguns casos que acontecem. Você pega a maioria dos técnicos que estão nos órgãos ambientais, seja as agências de defesa agropecuária, seja as universidades, os órgãos CONAMA, entre outros, eles não sabem basicamente nada sobre determinados grupos de seres vivos. Exemplo, as abelhas. Não são muitas abelhas, 260 e poucas espécies no Brasil, até acho que é muito. Mas não tem uma mão de obra qualificada. Se você pegar como exemplo duas abelhas, eu vou pegar duas abelhas aqui da Caatinga. Eu vou pegar a mandaçaia da Caatinga e o munduri da Caatinga. Se você entregar para eles, são todos do gênero, são ambas do gênero Melípona, eles não sabem distinguir. Se você perguntar para eles distinguir, eles não sabem. E se você for além e pegar, por exemplo, uma abelha do gênero Melípona e outra do gênero Trigona, por exemplo, o arapuá, a mandaçaia da Caatinga, eles não sabem qual a diferença que existe. Então, como é que esse indivíduo está atuando, está num campo específico, fiscalizando? Como é que ele vai fiscalizar? Ele não conhece, ele não sabe. Pouco ele viu, às vezes vê algum vídeo, a foto de livro, de artigo científico, entre outros. Ele acha que ali ele tem condição. Ele fez o concurso, pelo que era cobrado, tem um edital, seguiu o edital, passou, mas não sabe. Logo, muitas vezes, o pessoal diz, você cadastrou. Eu cadastrei porque eu preciso, de vez em quando, vender abelhas para empresas que elas trabalham aqui no semiárido nordestino, local de ocorrência da abelha que eu crio aqui, basicamente posso dizer que crio a mandaçaia. Tem que ficar bem claro aqui. Aí, nesse caso, para poder vender a abelha, dar documento, para a abelha seguir para um ambiente, para ser doada a moradores do local afetado, supressão de floresta, de mata, de caatinga, tem que ceder documento, tem que fazer todo um procedimento, tem que ceder guia de transporte de animal, GTA, logo precisa de um técnico. Quando ele chega aqui, ele confunde tudo. A primeira coisa que ele acha é que abelhas, porque ele tem um conhecimento superficial, generalista, pensa que todas as abelhas é igual às abelhas africanizadas. Manejo, produção, forma de tratamento, que não deixa ser o manejo, mas difere, não dá para misturar as coisas. Elas até compartilham um ou outro fator, converge, mas a maioria diverge. E diverge também porque são espécies diferentes. As africanizadas são introduzidas aqui na América, são de longe, são exóticas aqui. Então essa é uma problemática que a gente enfrenta. Tu imagina como é que ele faz a abordagem. Essa coisa se estende a tudo. As pessoas, outra coisa, pessoas aqui nós não temos uma mão de obra qualificada específica daqui. Vem gente de fora. Gente de fora não conhece os animais daqui. Eu tenho que dizer, por exemplo, já participei de vários congressos que foi assim, o congresso era sobre abelhas, teria uma parte específica que é a apicultura, tinha outra que é a meliponicultura. Quando chegava lá no congresso, tinha 1000 pessoas palestrantes e tudo, formadores e tudo. Desses 1000, ia falar sobre as abelhas nativas. Se quer falar sobre a abelha aqui da Caatinga, o congresso acontecendo aqui na Caatinga, voltado aqui para a Caatinga especificamente. Aí falava das abelhas ápis o tempo todo, achando que estava abafando, as formações todas para a abelha, voltada para a abelha ápis, lá no finalzinho 5%, 2%, 3% de todo o evento, não, só do minicurso, por exemplo, estava voltado para as abelhas nativas sem saber nada, coisa que eu ouvi, meus ex-alunos e alunos, tinha 3 no congresso em 2017, viram e ficaram assim me questionando, opa, é isso mesmo? Por exemplo, a pessoa, porque eu tinha mostrado isso já em abelhas que eu crio há muito tempo, não tanto tempo assim, mandaçaia da Caatinga, por exemplo, vou pegar só um fator aqui para citar essa falta de especialidade das
criaturas e nivelar tudo pelo único fator que observou, dizendo que disco helicoidal, ou de forma espiral, isso era exclusividade da abelha Jandaíra melipna subnita. Mostrei isso, mosquito verdadeiro, mostrei isso na abelha que eu crio aqui, às vezes, cupira, tem vídeo aqui no canal, mostrei em abelha mandaçaia principalmente, munduri da caatinga, mandaçaia da caatinga, para diferenciar das outras, cito a caatinga por conta disso. Mostrei, aí os alunos vêm questionar, a pessoa fez essa maravilha. E tantos outros fatores, então o cara não é técnico, o cara se formou em outra área, não tem especialidade em abelha, e quando tem tese, ele é um técnico de cartilha. O que é isso? Um técnico de gabinete. Ele conhece muita teoria, até leu muita teoria de muitos autores, mas uma coisa é a teoria, igual o vídeo que eu estou fazendo aqui, uma coisa é que eu estou retratando aqui, falando, outra coisa é quando você vai para a prática, você está diante do produto, você está diante do animal, no caso as abelhas, e aí ele não sabe. Esse é um problema sério que a gente tem. Foi outro caso, veio um técnico aqui, técnicos aqui, sobre ver as abelhas, essa coisa toda. Quando chegou aqui, viu uma abelha confinada, como eu faço em determinadas situações. Fiz o confinamento da abelha para poder fazer um acompanhamento, uma necessidade de rotina. Pode acontecer, qualquer criador pode passar por isso, precisa fazer para poder observar o crescimento da abelha, o desempenho de rainha, fiz, objetivando essa questão. Faço ali usando um pedacinho de madeira, que as caixas têm o acesso das abelhas feito com a broca de 8, e para mandar sair da caatinga, munduri eu faço só com uma de 6, uma canudo eu faço com uma de 10, e assim sucessivamente, vou aumentando, diminuindo, dependendo da espécie. O olho estava com um pedacinho, tipo uma cunha que eu faço, que é para continuar ventilando, ou seja, a abelha manter-se todo o seu equilíbrio lá dentro da caixa, que isso é o que deve acontecer, porque na natureza é semelhante a isso. Aí o cara fica assustado, por que sua abelha está confinada aqui, isso não vai matar? Não, eu tenho que dizer para ele, olha, o pessoal que comercializa a abelha, manda a abelha para tudo quanto é lugar, uma abelha, às vezes, dependendo da transportadora, e também problemas, às vezes, com essa transportadora, correios, ela sai daqui do sertão e vai para o sul do Brasil, centro-oeste, norte do país, demora mais de um mês e a abelha não morre. Define, a abelha não é para ficar fechada, ela é para ter acesso ao campo. Mas eu tive que explicar para ele tudo, não sabia de nada, mostrou que não sabia de nada. Isso já tem acontecido demais. Quando eu mostro, aí eu vou fazer uma comparação de crias, mostrando quando a rainha está fazendo postura, os tipos de crias, como há uma diferença, e as crias maduras, aquelas que podem ser utilizadas para fazer outra abelha, também não sabe de nada. Como que uma pessoa dessa vai ser técnico? Como que uma pessoa dessa vai fiscalizar, está num órgão fiscalizador da atividade? Fica difícil. Então essa questão é muito séria. Aí as pessoas cometem coisas, por exemplo, eu poderia estar pegando materiais aqui, poderia acompanhar as derrubadas, porque eu tenho vários alunos, eu trabalho numa escola rural, diz, olha Gilvan, estão desmatando tal local, o cara comprou lá, não sei, um lote, comprou não sei quantos hectares, estão derrubando, lá tem abelhas, porque aqui estou num ambiente, essas abelhas existem, vai derrubar tudo. Eles mesmos são funcionários de tratores, derruba com os tratores. Tu podia ir lá pegar? Eu digo, lamentavelmente tem que deixar morrer. Sabe por que eu não posso pegar? Porque se eu chegar lá e vir com uma abelha dessa dentro do meu carro, e a fiscalização parar, chamar o IBAMA e tudo, como eles não conhecem nada, eles vão me multar. Eu não vou ter como provar que essa abelha foi um resgate. Então eu prefiro não ir. Por quê? Porque se você chamar o técnico também, ele não sabe. Ele não sabe identificar lá na natureza, porque ele não foi informado para isso. O cara nasceu lá no Rio de Janeiro, nasceu na capital, Recife, ele não sabe nada de ambiente de caatinga, não conhece nada. Aí faz esse tipo de coisa. Dificilmente as multas vêm. Aí se o cara for apanhado com um negócio desse, tomar uma multa enorme, cria-se um processo, eu nunca tive um processo meu nome lá, nunca virei réu, aí cria uma problemática para mim. Então evito. Outra coisa é a madeira. Em Brana de Cambão, tenho dito, a melhor madeira é essa aqui. Fazer caixa para abelhas. Para o campo é mais difícil, mas para abelhas nativas fica mais tranquilo. Só que eu não posso ir lá no desmatamento, onde tem uma derrubada, e pegar os caules, pegar os troncos dessa planta, que a maioria são rocados, por isso que é bom para essa abelha, e trazer. Porque se eu for apanhar, basta eu apanhar, pego com 1 metro dessa madeira aqui, que eu vou responder processo criminalmente, na justiça. Isso é bronca. Por quê? Porque os caras não são técnicos, não conhecem.
Ele não sabe, se eu pegar um galho seco, mesmo seco há anos, da década, ele não conhece, ele não sabe, eles não aprenderam nada sobre isso, eles só viram de cartório da academia os documentos que eles manusearam, que leram. Nesse caso conseguiram assimilar muito o texto, mas não sabe distinguir as coisas, não sabe a parte prática. Não funciona a parte prática para eles. Ou melhor, eles não sabem utilizar da parte prática. Então essa questão de técnica é uma questão séria no Brasil. Eu tenho dito, por exemplo, até brinquei e volto a repetir, por exemplo, se alguém me perguntar sobre direito trabalhista, direito previdenciário e outros tipos de direito, eu não sei. Quando se eu precisar, eu vou conversar. Eu estou conversando com uma parente agora porque eu preciso de uma questão de direito trabalhista. Ela é quem sabe. Ela é quem é especialista nesse caso. Agora, dentro da biologia, muitas coisas eu vou dizer, ó, é isso. E muitas vezes o pessoal, elogia, diz, você é técnico, sabe muita coisa. Não, eu aprendo. Agora, dentro daquilo que eu sei, aí sim eu defino. Então, não sou técnico em abelhas, mas morro de vergonha de alguns, inclusive com formação, que são biólogos de formação, e chega lá, faz os maiores absurdos. Outros que são de outras profissões, de outras formações, falam as maiores besteiras a respeito das abelhas. Então essa questão técnica, órgãos ambientais, é muito séria ainda no Brasil, entenda, tá? Então a gente precisa aprimorar, precisa ter uma mão de obra qualificada em cada, pelo menos dentro de cada bioma brasileiro, se é para a abelha, se a fauna silvestre é abelha, ou se a fauna silvestre é pássaro, tem que conhecer, ou se é répteis, peixe, mamíferos, mamíferos, importa a ordem, rodôntios, roedores, não importa. O fato é que tem que conhecer. E esse pessoal não conhece. Lamentavelmente não conhece, tem que dizer isso. E a gente fecha por aqui.